1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus impartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, exorte, use esse dom em exortar, o que reparte, façam com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Amém e amém. Meus queridos irmãos, a carta que nós lemos aqui nessa noite, uma parte dela, como bem sabemos, é escrita pelo apóstolo Paulo, e também, como o próprio nome da carta já nos informa e deixa claro, ela é direcionada diretamente à igreja que se encontrava na cidade de Roma. E como bem sabemos, durante esse período, a cidade de Roma era a capital de todo o Império Romano naquela época. E por ser a capital do Império, era uma cidade que tinha uma grande diversidade de pessoas. Existia vários grupos de pessoas ali naquela cidade, vindos de vários outros países, e ali nós temos um grupo muito diversificado de pessoas. Assim sendo, a igreja que se encontrava na cidade de Roma, ela não se diferenciava muito disso. A igreja de Roma também era uma igreja formada por diversas pessoas que vinham de diversas nações, com diversos costumes. Porém, e bem sabemos, e nos diz os historiadores, que uma grande parte da igreja de Roma, ela era composta por judeus. Esses judeus, na sua grande maioria, teriam se convertido no dia de Pentecostes, durante a pregação de Pedro, e assim voltado para a cidade de Roma, e ali fundado e começado a igreja naquela cidade. Só que, como bem sabemos, o Evangelho de Cristo ele é poderoso e ele alcança as pessoas. Então, ali não ficou o Evangelho restrito aos judeus, mas esse Evangelho, ali na cidade de Roma, se expande e alcança várias pessoas de diversas nacionalidades também. Por ter essa diversificação de pessoas, a igreja de Roma enfrenta muitos problemas no seu desenvolvimento. Como já disse aqui, aquela igreja era composta por judeus, e ali se tinha, como na maioria das outras igrejas que vemos as cartas escritas no Novo Testamento, aquele grupo que era mais radical no judaísmo, que em algumas partes da palavra de
judeus são chamados de judaizantes. E este grupo defendia que não bastava apenas que as pessoas se entregassem ou aceitassem o Evangelho, aceitassem a Jesus Cristo, mas que além desse passo, essas pessoas precisavam ainda colocar em prática, seguirem os ritos e as leis judaicas estabelecidas por Deus por Moisés. É por isso que um dos temas, ou até o tema principal da carta aos Romanos, Paulo ele vai tratar sobre a visão da salvação, e ele nos mostra que a salvação ela é alcançada apenas através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a salvação ela não é alcançada por méritos, a salvação ela não é alcançada por aquilo que somos. Não somos salvos por causa dos nossos méritos e não somos salvos por causa de quem somos. A graça ela é tão grande e nos revela isso, que nós somos salvos apesar daquilo que fazemos e somos salvos apesar daquele que somos. Então Paulo ele trata esse assunto com a igreja de Roma em vários textos e versículos aqui nessa carta. Só que a igreja também tem um outro grupo gentil, que são formados por diversas nações e diversas pessoas que têm se convertido ao Evangelho. E esse grupo também vai defender, na sua forma mais extrema, algumas visões, alguns ensinamentos. E entre esses ensinamentos, o que eles defendem é que eles poderiam e queriam conciliar o Evangelho a qual eles estavam aceitando e colocando em prática para servirem, juntamente com os seus rituais e costumes que eles possuíam nas suas antigas religiões. Então eles queriam fazer essa junção da religião ou do cristianismo juntamente com as suas práticas religiosas antigas. E eles vão se querer, em muitos momentos, querer se utilizar dessa visão e desse ensino de Paulo, ensino não este que está ou contradiz aquilo que a Bíblia diz, como falamos aqui anteriormente, que nós somos salvos pela graça. Já que somos salvos pela graça, eles ensinavam que então, já que não somos salvos pelo que fazemos, não somos salvos pelo que somos, não precisamos mudar a nossa forma de vida. Podemos continuar vivendo, poderíamos continuar praticando as mesmas coisas, porque a salvação ela é concedida apenas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui Paulo ele também nessa carta ele vai tratar desse segundo assunto com a igreja de Roma, nos mostrando e nos ensinando que a salvação é pela graça, mas quando somos alcançados por essa graça ela é tão poderosa que ela transforma e ela muda as nossas vidas. Paulo, ele, além de tratar nessa carta que a salvação é pela graça, ele nos ensina que a graça ela é poderosa para transformar aqueles que são por ela alcançados. Então aqui dentro do que aí nós chegamos no verso ou no capítulo de número 12, aonde Paulo está tratando também desse assunto. É claro que quando lemos este capítulo, o que nos vem logo à mente é o assunto principal que nós falamos, é que Paulo ele está tratando aqui apenas do culto racional que oferecemos a Deus. Mas quando nós lemos o contexto geral do capítulo de número 12, até estendendo os finais dos outros capítulos desta epístola, nós vamos observar que Paulo aqui sim está tratando do culto a Deus, mas Paulo também está tratando
tratando de uma vida transformada pela graça de Deus alcançada aos nossos corações. Então Paulo aqui ele nos ensina sobre isso, que apesar de sermos salvos pela graça, a graça ela é poderosa para causar transformação e mudança na nossa vida e no nosso coração. Não tem como ser alcançado pela graça se não houver transformação e mudança nas nossas vidas. O sinal que a graça nos alcançou é a transformação que ela causa em cada um de nós, a cada dia e a cada momento que nós vivemos. E para tratar dessa transformação que a graça causa em nós, Paulo vai nos mostrar a necessidade de algo que é muito importante na vida cristã. E Paulo aqui ele vai nos tratar e nos mostrar que na vida cristã nós precisamos viver uma vida de inconformismo. Nós não podemos nos conformar em nenhum momento. Nós não podemos nos conformar com o que já alcançamos. Nós não podemos nos conformar com o que já recebemos. Nós não podemos se acomodar com o que Deus já fez em nossas vidas. Não. A vida cristã, segundo o que Paulo nos ensina aqui no capítulo 12, é uma vida cristã tomada pelo inconformismo. Ou seja, a vida cristã ela é assim, é uma luta, uma batalha diária para cada dia, para cada momento, para cada instante. Nós batalhamos e lutamos para ser melhor do que aquilo que nós fomos anteriormente. Ou seja, não é se acomodar e dizer Deus já, porque tem pessoas que estão entendendo a vida cristã dessa forma. Não, Deus já me mudou, Deus já me transformou, eu já sou diferente. Já tem pessoas que até acham que já alcançaram o padrão total da santidade, mas a vida cristã não é isso. A verdadeira vida cristã é uma vida de inconformidade, é cada dia lutando para ser melhor e transformado pela graça que alcança as nossas vidas e os nossos corações. Vida cristã não é perfeição, vida cristã não é uma vida sem erro, mas vida cristã é uma vida que vê o quanto precisa da transformação pelo poder da graça que nos alcança a cada dia e a cada momento. E quando Paulo trata desse assunto da vida cristã ser uma vida de inconformismo, Paulo ele começa nos ensinando o que é isso. O que é ser inconformado? O que é viver uma vida cristã sem conformismo? E para nos ensinar sobre isso, Paulo aqui ele vai destacar duas palavras no versículo de número 2. A primeira palavra que Paulo destaca aqui no versículo de número 2 está logo no começo do versículo, quando ele nos diz e nos convida da seguinte maneira: e não se conformeis com este mundo. Aqui está a primeira palavra de destaque. Nós só seremos inconformados se nós não nos conformarmos. A primeira palavra de destaque aqui é a palavra conformado. E a palavra conformado aqui no seu original, no grego, a qual é escrito no Novo Testamento, é a palavra grega sugemasso. E o que significa esta palavra? Esta palavra significa moldar-se de acordo com algo. Então, quando Paulo diz que nós não podemos nos conformar, o que Paulo literalmente está nos dizendo é que nós não devemos tomar um molde. Nós não devemos ser moldados. Então Paulo ele está dizendo para nós aqui que nós temos que entender que nós só viveremos uma vida inconformada na presença de Deus se nós não permitirmos
se nós não permitirmos que as influências externas mudem a nossa essência. Então o que Paulo está nos ensinando aqui é isso, que um cristão inconformado é um cristão que não permite que as influências externas mudem a essência da sua vida, a qual a graça colocou no seu coração. E a segunda palavra de destaque que Paulo utiliza aqui é a palavra quando ele diz: mas sede transformados, ou seja, a palavra transformação. E a palavra transformado aqui no original, ela já é mais conhecida da maioria, porque aqui é a palavra grega metamorfo, da qual se origina a nossa palavra metamorfose. Então, quando Paulo aqui utiliza essa palavra, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que nós não podemos ser conformados com o mundo, e quando nós não somos conformados com o mundo, nós permitimos que a graça transforme a nossa vida. A palavra metamorfose que Paulo utiliza aqui, ela é muito colocada de forma intencional. E por que de forma intencional? Porque a metamorfose, quando falamos dessa ação, por exemplo, vem novamente, por exemplo, um processo que passa, por exemplo, uma lagarta até se transformar numa borboleta. Ela passa por um processo de metamorfose. E o interessante desse processo é o seguinte: por exemplo, a minha mãe, ela tem pavor de lagarta. Ela tem pavor. Logo quando eu assumi a igreja aqui, ela veio, ela falou assim: não volto mais aqui. Por quê? Porque tem um monte de coqueiro. Isso aí já é lagarta. Eu falei: mas os irmãos cuidam do tempo. Ela falou: não, você que pensa. Porque ela tem pavor. Só que o que é interessante nisso é que depois que essa mesma lagarta que causa pavor passa pelo processo de metamorfose e se transforma em uma borboleta, ela não tem medo. Agora, uma borboleta, eu tenho medo de lagarta, não de borboleta. Mas o que é uma borboleta? Uma lagarta que passou pelo processo de metamorfose. Então, quando Paulo está nos dizendo aqui sobre isso, ele está nos dizendo isso, que na vida cristã nós só somos inconformados quando nós não permitimos que o mundo transforme a nossa vida, molde a nossa vida, mas permitimos que a graça cause uma metamorfose de transformação nos nossos corações. Para você entender mais ou menos isso, nesse exemplo que nós estamos falando, é a mesma semelhante de Deus. Quando Deus olha para nós, a princípio, e vê o pecado moldando a nossa vida, vê as influências externas moldando o nosso caráter, o nosso pensamento, Deus olha para nós da mesma forma, semelhante para entendermos, da mesma forma que Deus olha para a lagarta. Não chego perto disso nunca. Mas quando nós permitimos que a graça de Deus nos alcance, e essa graça transforma as nossas vidas, a nossa vida é transformada a tal ponto que nos leva para mais perto de Deus. Então, inconformismo, aqui segundo Paulo, é o quê? Ser inconformado, aqui segundo Paulo, é o quê? É quando nós temos uma decisão consciente de não se moldar aos padrões do mundo. E observa aqui que no contexto, Paulo quer deixar isso bem claro, que é uma decisão consciente, ou seja, eu sei aquilo que eu estou fazendo. Como assim? Eu vou te ajudar a entender. Você já viu que às vezes nós temos costume de quando alguém chega para nós e diz assim: por que você não faz mais isso? Aí a gente olha para a pessoa, algumas vezes dizendo
porque a igreja não deixa. Alguns vão dizer, não seja o meu caso, né, que vocês me conhecem, mas alguns vão dizer, eu não faço porque o pastor é bravo. Mas aqui Paulo está nos falando que o inconformismo ele é alcançado por não permitir que os padrões, que os moldes, que as pressões externas transformem a minha vida, mas isso de forma consciente. Ou seja, quando alguém diz para mim assim, nossa, mas por que você não fala mais palavras fortes? Porque o seu linguajar é diferente? Por que você não fala mais a nossa língua? Antigamente eu te entendia, hoje você fala, parece que eu não te compreendo mais, a sua linguagem mudou. Aí a gente vai dizer assim, isso aconteceu porque a igreja me ensina a falar assim. Não, sabe por que isso aconteceu? Porque houve uma metamorfose pelo poder da graça que me alcançou. Foi a graça que alcançou o meu coração, que muda a minha forma de falar, que muda a minha forma de pensar, que muda a minha forma de agir. Quando você vê um cristão que continua nos mesmos erros, que continua vivendo do mesmo jeito, é porque a graça ainda não alcançou o seu coração. Porque quando somos alcançados pela graça, ela transforma a nossa vida e nos leva para mais perto de Deus. Porque nós temos que entender isso, para entender todo esse contexto que Paulo trata aqui. Porque o que Paulo está nos ensinando aqui é isso, que nós não podemos permitir que pressões externas mudem a essência que a graça colocou em nossos corações. Porque hoje nós vivemos um contexto cristão, irmãos, onde as pessoas de forma fácil permitem com que as influências externas do mundo, quer seja do mundo físico, do mundo espiritual, do mundo religioso, do mundo das amizades, do mundo familiar, transformem a sua forma de ser. E aqui o que Paulo está dizendo é isso. Por exemplo, as irmãs, se existe, por exemplo, quando vocês vão fazer o pão, o que molda a massa do pão? A pressão que vocês colocam. E tem pessoas que é assim, tem gente que é assim. Que isso parte dos dois extremos. Por exemplo, tem cristão que é assim, você quer ver? Você quer ver a pressão causar algo na sua vida quando a coisa aperta? E para os dois extremos. Porque tem gente que você não vê na igreja, mas quando a luta bate na porta, aí você até estranha e pergunta, irmão, o que está acontecendo? A luta está grande. Ou seja, a pressão mudou a essência dele. Só que tem pessoas que são diferentes também, a pressão também muda. Porque a mesma pressão que leva alguns para mais perto de Deus, levam outros para mais longe. Nossa, eu não te vi mais na igreja também, você não sabe o que eu estou passando? Você está bem na sua vida, se estivesse passando o que eu estou passando lá em casa, você ia para a igreja nada. Ou seja, ele permitiu que a pressão de fora mudasse a essência que Deus colocou dentro do seu coração. E uma vida cristã inconformada é não permitir que isso aconteça, é não permitir que a pressão de fora do mundo, e é isso que Paulo está nos ensinando aqui, mude a essência colocada no teu coração pela graça que alcançou a sua vida. Você quer um exemplo claro na Bíblia disso? Nós temos vários, mas alguns claros sobre isso. Por exemplo, quanta pressão já não sofreu? Já sofreu pressões, irmãos, dos mais, em praticamente todos os níveis que a gente imagina.
financeiro, familiar, saúde, relacionamento, família. Em todos os níveis da sua vida. Mas você lembra que Jó, ele tinha alguns amigos que eram gente boa? Que quando ficaram sabendo do que Jó sofreu, vieram de longe para ver o estado de Jó. Só que quando eles chegam, o que esses amigos fazem? Sabe aquela pessoa que chega lá na sua casa e diz assim: eu vim orar por você. Aí você diz: graças a Deus, né? Estava na hora, estou precisando de oração. Mas antes de orar, eu vou te entregar algo. Tem alguma coisa errada na sua vida, por isso você está sofrendo. Foi isso que os amigos de Jó fizeram com ele. Eles vão dizer em alguns momentos: Jó, e eu não estou errado nisso, Jó, Deus é perfeito. Ninguém sofre por acaso. Se nós sofremos é porque fizemos algo que desagrada a Deus. É isso que eles fazem. Só que o que eu acho interessante é que chega um momento em que, lá no começo do livro de Jó, Deus fala, e depois Deus se cala. Os amigos falam, Jó fala, os amigos falam, Jó fala, e Deus continua em silêncio. Mas de repente Deus resolve se pronunciar novamente. E quando Deus resolve se pronunciar novamente, Deus vai se pronunciar primeiro para os amigos de Jó. E quando Deus aparece para os amigos de Jó, Deus olha para eles e diz assim: olha, tem uma coisa. Estão vendo como está agora a vida de vocês? Vocês estão no mesmo estado de saúde de Jó. E eu só vou curar vocês se vocês forem lá e Jó orar por vocês. Aí eles dizem: só isso? Vamos lá. Aí ele chega lá de novo. Chega aí. Só que agora eu vim para você orar por mim. Porque Deus me falou que se você não orar por mim, Deus não vai agir. Só que o que eu acho lindo, irmãos, é os detalhes da Bíblia. Porque lá em Jó 42, o texto vai deixar bem claro e nos dizer que Deus muda o cativeiro de Jó enquanto Jó está orando. E aí eu acho o detalhe da Bíblia. Quando a Bíblia diz assim: Jó está orando pelos seus amigos. Amigo fala mal do outro. Quem que é um amigo que te acusa? Quem que é um amigo que fica procurando, não é apontando os erros que você tem, porque nós temos, mas quem que é um amigo que fica apontando os erros que você não tem? Um amigo que vai contra o que o próprio Deus falou, porque foi Deus que testemunhou, disse: é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem temente a mim. Os amigos diziam: até Deus está errado, Jó. Só que sabe o que Jó nos ensina? Que as pressões externas não influenciam a essência que Deus colocou no coração dele. É por isso que quando Jó perde tudo que ele tem, a Bíblia vai dizer: em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. É por isso que mesmo depois de ser apontado pelos seus amigos, a Bíblia continua dizendo: Jó orou pelos seus amigos, porque a influência de fora não muda a essência do seu coração. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é essa: porque, irmãos, nós somos muito influenciáveis pelas pressões. Quem aqui já acordou com dor? Quem acorda sorrindo de manhã cedo com dor? Não é? Se é a mulher, o marido: bom dia. Bom dia. Ou se é o inverso, né? É a mesma coisa. Bom dia, amor. Bom dia, nada.
e permitimos as influências externas quererem mudar o nosso interior. Mas aqui, quando Paulo ele nos convida a não se conformar com o mundo, ele está dizendo assim essa verdade: não permite que a influência, a pressão externa do mundo, das pessoas de fora, mudem a essência que Deus colocou no seu coração. Às vezes você vai falar para uma pessoa: nossa, por que você está falando mal do fulano? Porque ele falou de mim. Mas calma aí, você é igual a ele? Por que você vai fazer isso? Porque fizeram para mim. Mas você é igual a essa pessoa? Ou você é uma pessoa que entende que você tem que ser inconformado? Você não pode permitir que a influência de fora mude a essência que Deus colocou no seu coração. Quem determina a essência que está dentro de você? São as influências exteriores ou é a graça que tocou a tua alma? Ou é a graça que alcançou o teu coração? Ou é a graça que mudou a sua história? A graça, irmãos, ela é tão poderosa que ela faz com que as influências não transformem a essência que Deus colocou em minha vida. Vou falar igual o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, finalizando. Falta-me tempo para falar de outros exemplos. O que vou falar de José? Que foi vendido e traído pelos seus irmãos. E um dia está lá José no Egito. Quem chega? Se fosse ele. Se fosse eu. Imagina, está lá José e chega Rubem, se dobra. Chega a Judá, se dobra. Os crentes de hoje só iam dizer assim: é Deus cumprindo o que ele prometeu. Aí, está vendo? A roda girou, né? É Deus fazendo, não é? Se fôssemos de nós hoje. Você não, fosse você. Você é mais crente do que eu mesmo, então? Se fosse eu. Vão voltar, vão morrer de fome. Vocês querem comida? Eu tenho, mas eu não vou dar. Vocês me venderam, vocês me traíram. Sabe o que José faz? José fala assim: prepara a mesa lá em casa. Põe o melhor do Egito na mesa, que eles vão sentar na minha mesa e vão comer na minha mesa. Sabe por quê? Porque José não permitiu que as influências externas mudassem a essência daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Eu vou finalizar fazendo uma pergunta. Como nós temos agido diante das influências das nossas vidas? Sou Adba, sou feliz.